Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Diretrizes Espíritas. A gente está propondo trazer temas interessantes da doutrina espírita para despertar interesse pela leitura, pelo estudo, porque realmente ela é um manancial imenso de informações. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, né, que fala a respeito do pressentimento. Que na linguagem, no dicionário bom, fala que pressentimento é o ato de sentir algo de forma antecipada, pela emoção, pela desconfiança, né? Como se fosse um palpite de que algo vai acontecer. E a gente verifica que isso ocorre com todas as pessoas, certo? Não é privilégio de alguma. Todo mundo tem essa porção, vamos dizer assim, né, no seu interior, que dá a entender alguma coisa que poderá acontecer, né, ou não na frente da sua vida. A gente vai tratar esse assunto na ótica espírita, correto? A gente verifica então no livro dos médiuns em que há algumas pessoas que esse tipo de faculdade, né, pode ser mais ou menos acentuada ou desenvolvidas. Isso pode ser classificado também como sendo um tipo da mediunidade. Então, coloca para nós, Allan Kardec, o seguinte, através dos Espíritos, que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhe permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Dupla vista é você ter uma visão além do seu corpo físico, ter uma visão antecipada da frente. Tipo aquela de Jesus, quando foi informado que Lázaro estava morto e ele estava longe daquela cidade, e ele então afirma para as pessoas, com a sua visão futura, vamos dizer assim, com a sua dupla vista, que Lázaro não estava morto, que Lázaro estava dormindo. Então, antes de chegar lá, para poder aplicar um passe Lázaro e reativá-lo à vida, vamos dizer assim, né, reativar as suas forças vitais, porque ele não tinha morrido, ele teve essa visão, vamos dizer assim, né, de coisa futura, certo? Então Jesus tinha também esse lado, né, de dupla visão, peculiar a todo ser humano. E muitas vezes, e conforme diz lá o livro dos médiuns, essa comunicação, esse fato, é resultado de comunicações ocultas, certo? E as pessoas que têm essa faculdade, vamos dizer assim, dá-se o nome de médiuns de pressentimentos e constitui, de acordo com a doutrina espírita, uma variedade de médiuns inspirados, certo? São aquelas pessoas, então, que têm uma inspiração de que algo poderá ocorrer, e nessa variante estão aqueles que pressentem algo, né, relativo à vida, os fatos que poderão ocorrer mais na frente. No livro dos Espíritos, então, Kardec questiona se o pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor. Então, está aqui informando que todos nós, encarnados, temos um Espírito ao nosso lado que dá-se o nome de protetor ou anjo da guarda, certo? Aquele que vai nos acompanhar desde o nosso nascimento. E a resposta coloca que sim, é um conselho íntimo e oculto de um Espírito que quer vos querer bem. Também está na intuição da escolha que haja feito, né? E é a voz do instinto. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, a gente tem lá, né, uma definição de nossa vida, o que vai acontecer conosco, nossa escolha de provas e expiações na Terra. E essa intuição, então, como está registrado no nosso inconsciente, né, essa situação de escolha, essa voz interior nossa nos dá o alarme também. Então, poderá ser um espírito que vai nos ajudar, mas também está na intuição algo interior seu, né, que está te avisando de alguma coisa. Aí, repetindo aqui o que a gente colocou anteriormente. Antes de encarnar, tem um espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, o gênero de provas a que submete. Então, no além, nós temos a possibilidade, então, de fazer uma projeção, uma análise, né, das principais coisas que vão ocorrer conosco quando encarnado. Aqui encarnado, é a decisão nossa de liberdade, de levar adiante ou não, né, porque o mundo espiritual respeita esse nosso livre-arbítrio. Dessa forma, coloca o seguinte, tendo
estas caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo, né, uma espécie de impressão de tais provas. E essa impressão é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima de um momento de sofrê-la. Torna-se então pressentimento. Então, como nós, antecipadamente, no mundo espiritual, fizemos uma programação na nossa vida, isso ficou gravado no nosso íntimo, e quando nós estamos aqui encarnados, esse interior nosso vai fazer com que a gente pressinta que algo poderá ocorrer conosco, mas não será algo do acaso, será algo em função das nossas escolhas. Isso dá um nome de pressentimento. De repente, ficamos nesse impasse, né? Como os pressentimentos e a voz de instinto são sempre tão vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Então, a gente sente esse vazio, né, de algo que vai acontecer, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, e nessa incerteza, o que a gente faz? A gente vai verificar também aqui no final da nossa alimentação uma tática muito boa colocada por os Espíritos para nós aqui na Terra, em relação a isso. Quando te achares na incerteza, invoca o teu Espírito bom, certo? Aqui o Senhor lhe aguarda. Ou ora a Deus, né, que é justo, para que te envie um de seus mensageiros, né, até nós, no caso aqui, colocando que era um deles, aqueles que estava lá, inspirando Allan Kardec. Então, a gente verifica que na incerteza nossa, a gente vai ter que recorrer a duas coisas, ou ao nosso anjo da guarda, ou a Deus, né? E essa presença vai se fazer presente em nosso meio, através de outros espíritos que poderão estar encarnados ou desencarnados. A gente verifica, então, que esses conselhos, né, conforme colocou Kardec, ele questiona os conselhos dos espíritos protetores, objetivo unicamente nosso moral, ou também no proceder que devemos adotar na vida particular. Ele está questionando se esses conselhos que virão por parte dos espíritos protetores visam a nossa parte moral ou também nas questões particulares da nossa vida aqui na Terra. A resposta é muito grande, interessante. Tudo, certo? Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçado por vossa culpa. Ou seja, a gente ouve esses conselhos, mas a nossa ignorância, nosso egoísmo, na nossa vaidade, a gente não aceita esses conselhos. E ao fazer isso, a gente está jogando fora a oportunidade de fazer algo de bom. Lembrando, né, que os espíritos, aqui no caso, estão nos ajudando, né, a descobrir os caminhos, a nos dar a força que nós precisamos, mas a tarefa consiste a nós. Então, a gente verifica que eles esforçam os espíritos para poder nos ajudar o máximo possível. Depende da gente aceitar ou não isso. E continuando, a gente verifica que esses espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que a fazem ressoar em nosso íntimo. É só analisarmos se nós, no nosso dia a dia, quando estamos em uma situação delicada, pressentindo que algo vai acontecer, se a gente consegue fazer esse exame íntimo nosso para verificar se a gente consegue alcançar essas sugestões ocultas que nos foram dadas pelos Espíritos. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos, eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, verificando que essa voz do nosso íntimo, da voz da consciência, não está atingindo o objetivo, eles vão então utilizar de outro mecanismo. E esse mecanismo estão aqui embaixo colocado, servindo de pessoas que nos cercam. Pessoas de uma forma direta ou indireta vão nos ajudar a resolver aquele problema. Só que já foi pressentido algo e nós não valorizamos. E Kardec, então, nos permite a seguinte reflexão. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que teriam se lhe poupado muitos desgostos e se houvera executado. Então, está aqui afirmando, né, durante nossa vida, nós somos, né, totalmente a ser ajudados por forças exteriores, nossos anjos da guarda, e nós não valorizamos. A gente joga fora esse pressentimento. A gente acha que é um acaso, que não foi nada que aconteceu.
A gente vai então encaixar aqui, para poder a gente, diante dessas situações que ocorrem no nosso dia a dia, a gente sempre recorre à prece. Então aqui há uma análise muito interessante. Quando estamos indecisos sobre o que fazer, sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as tais questões. Ou seja, está indeciso, sentiu um pressentimento, sentiu algo que poderá acontecer, mas aqui Kardec coloca, quando se estuda sobre as preces, umas coisas, uma regra que acho importante a gente seguir. A primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar prejuízo para outros? Ou seja, naquela intuição que eu tive, aquele pressentimento que eu tive de fazer alguma coisa, a gente recorre. Mas será que isso que eu estou querendo fazer vai prejudicar alguém na minha decisão? Segundo, além de me ajudar, vai ajudar as pessoas? Né? Se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Ou seja, se alguém está aqui tentando fazer alguma coisa, e se fosse o inverso, né, nós ficaríamos satisfeitos com aquela ação daquela pessoa contra nós? Essa é a reflexão. E concluindo aqui nosso raciocínio, a gente vai verificar então o seguinte: nós tivemos um pressentimento de algo, né, que poderá nos ocorrer, coisa boa ou coisa ruim, e então a gente foi assistido por bons espíritos que nos ajudou a levar adiante, mas não ficamos em dúvida ainda. A gente então vai recorrer à prece. E nessa prece a gente tem que verificar realmente, né, o que fazer com ela. E o que fazer depois, então, na hora que nós conseguimos essa força? Interessante aqui a reflexão. Antes, então, de empreender essa ação que a gente solicitou ajuda, convém nos consultarmos, né, as nossas forças e os meios de execução. A gente deve verificar se aquilo que eu vou fazer eu tenho condições de executar, certo? Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos bons espíritos protetores, lembrando sempre da seguinte advertência: na dúvida, nós temos que abster. Então, na hora que a gente recorre, na hora que você quer fazer alguma coisa e sente essa indecisão, a gente tem que colocar na cabeça que, na dúvida, a gente deve se abster. Não tem problema nenhum. A gente verifica, então, que o sentimento não é nada além de uma projeção interior nossa, daquilo que nós vivenciamos no além, antes de encarnarmos, e, através dos espíritos amigos, a gente vai ter assistência. E a realização ou não desses momentos pressentidos depende da gente. E na hora que estivermos sendo ajudados, verificar se aquilo que eu vou fazer realmente é o melhor caminho. E na dúvida, eu tenho direito de me abster para não cair mais em contradição. Era essa a nossa reflexão sobre pressentimento. Um abraço e até outro momento aqui no canal Diretrizes Espíritas.